Congresso Nacional aprova o orçamento de 2026. Repórter André Anelli mais uma vez aqui com a gente. A proposta prevê quantos recursos? Seriam bilhões para as emendas parlamentares, André, é isso? O orçamento aprovado pelo Congresso estima primeiro um superávit de 34 bilhões e meio de reais nas contas do governo e reserva cerca de 61 bilhões para emendas parlamentares. O piso de investimentos foi calculado em 83 bilhões, apenas 35% superior ao volume de emendas. O montante equivale ao piso de 0,6% do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todas as riquezas aqui do país. E de forma excepcional, por conta das eleições, também vai haver despesa extra com o fundo eleitoral em cerca de 5 bilhões de reais. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho, afirmou que a votação do orçamento de 2026 representou um consenso nacional, com a divergência de poucos parlamentares. Um orçamento que é votado por consenso, ele não é uma agenda de governo ou de oposição. O Congresso demonstra a maturidade de saber que isso é uma agenda de nação, é uma agenda de Brasil. Um país que atravessa o ano sem um orçamento aprovado é um jogo de perde-perde. É ruim para o governo, é ruim para o Congresso e é pior para o Brasil. Ainda nesse texto foi confirmado que o salário mínimo de 2026 vai ser de R$ 1.621, quando a estimativa do projeto original era R$ 10 maior. O novo valor representa um reajuste de aproximadamente 6,6%, R$ 103 sobre os atuais 1.518, Tiago. E ao final da sessão de hoje, o Congresso sai em recesso, só volta em fevereiro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encerrou os trabalhos e fez um pronunciamento. E disse que até estava subvertendo o que a assessoria tinha pedido para que ele não fizesse, não falasse absolutamente nada, mas não, ele fez um pronunciamento. Quais são os detalhes dessa fala final dele? Pois é, Tiago, ele fez sim esse pronunciamento que marcou inclusive o fim dos trabalhos legislativos este ano. Só nessa última semana do Congresso foram aprovados o projeto de lei da dosimetria, a política nacional à docência e a tributação das BETs e corte de benefícios fiscais. Todas essas medidas já vão à sanção presidencial no prazo de 15 dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agradeceu os parlamentares nesse pronunciamento hoje. Então eu estou muito feliz e muito satisfeito, porque durante todo esse período, todos nós podemos dar a nossa colaboração e a nossa contribuição. E todos nós tivemos a oportunidade de divergir e de convergir em determinada matéria ou em determinado projeto. Mas no final, o que saiu do Congresso Brasileiro, da Casa do Povo, da Casa da Federação, foi o aperfeiçoamento e o cumprimento das nossas obrigações democráticas estabelecidas na lei. Agora, a expectativa é que outro tema de interesse do governo, que é a votação da indicação de Jorge Messias ao STF, aconteça no ano que vem, em fevereiro, quando forem então retomados os trabalhos. Tiago. André Anelli trazendo as informações, a aprovação do orçamento e essa fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Até daqui a pouquinho, André, deixa eu chamar a Dora Kramer. Ô Dora, me diga uma coisa, com 61 bilhões de reais rodando na praça no ano que vem, mais um ano da novela Redenção está garantido, não é isso? Completamente garantido. Você vê que o que ressalta desse orçamento é um pacto de interesses, é um pacto de privilégios, porque deputados e senadores garantiram 5 bilhões do fundo eleitoral, 61 bilhões das emendas, das quais 65% vão ser pagas ainda antes das eleições, o que, claro, na prática funciona como um financiamento público de campanha paralelo. Em troca, o governo também conseguiu uma boa de uma folga fiscal,
no orçamento, né? E foi só por isso que Suas Excelências toparam trabalhar numa sexta-feira e não atrasar o orçamento como aconteceu no ano passado. Só explicando para a Denise, né, que a novela Redenção foi a mais longa da história da TV brasileira e a Dora brinca muito com isso. A gente falou muito sobre isso nos últimos meses. Agora, você destrinchou o orçamento, Denise, e é um ano importante, um ano eleitoral. Exatamente, Tiago. Então, a Dora já citou esse aumento que houve do fundo eleitoral, que financia as campanhas. O governo tinha proposto, na primeira proposta orçamentária, que fosse de 1 bilhão, e no final das contas foi de 4,9 bilhões. As emendas neste ano, agora 2025, passavam um pouco dos 50 bilhões, subiram para 61 bilhões. O governo tem a obrigatoriedade de, até julho, liberar 65% deste valor, então vai haver essa folga financeira. Agora, em relação às contas públicas, a situação não é tão tranquila assim, porque foram feitas concessões ao governo, teve aprovação, inclusive, daquele pacote de medidas de aumento tributário de última hora, com tributação maior das bets, de fintechs, os juros sobre capital próprio, o corte de incentivos também, limitação para benefícios fiscais. Isso ajuda o governo, mas também houve cortes de verbas destinadas a alguns programas específicos do governo, cortes no auxílio gás, no pé de meia. Inclusive, Simone Tebet participou das negociações aí de última hora para evitar cortes ainda maiores, e quando se fala da folga orçamentária que foi garantida, é para o governo trabalhar na margem de tolerância da meta fiscal estabelecida no orçamento. Na verdade, a meta do próximo ano é de um superávit de 0,25% do PIB. Aliás, exatamente, e o governo pode trabalhar com déficit zero. Então, tem essa margem, ele entra no próximo ano com essa situação garantida, mas, inclusive, o TCU tinha cobrado que ele trabalhasse tendo como perspectiva a meta do próximo ano. Então, em nenhum dos anos aí do novo mandato do presidente Lula se chegou à meta prevista no arcabouço. Então, é uma folga aí, entre aspas, que não traz tranquilidade, como do mercado financeiro, que o ministro Haddad cobrou nesta semana, e ele reclamou também da imprensa, que não entende bem essas contas. É isso, o governo não trabalha com ajuste estrutural, assim como o Congresso, que quer garantir a parte dele, né? Mas a Denise entende e está aqui para explicar para a gente, não é, Dora Kramer? Agora, Kobayashi, o ano eleitoral é muito complicado, restringe muito gastos eleitorais, não só do governo federal, mas também estados e municípios, né? Por isso que esse calendário proposto no orçamento vai atender muitos interesses dos parlamentares, né? Porque se for tudo pago, ou boa parte disso for pago, até o momento em que se pode gastar, antes do início da campanha de fato, eles vão conseguir inaugurar as praças que precisam, entregar as ambulâncias que precisam, fazer ali as fotos que precisam nas suas bases, com os prefeitos, vereadores, Brasil afora, para que isso se reverta em votos nas eleições que estão logo aí em 2026.